Hoje você vai aprender de uma vez por todas como fazer a sua cliente já sair da sua mesa com a manutenção agendada. E se você não faz isso, se seus clientes não saem da sua mesa com a manutenção agendada, você está dando um tiro no seu pé, tá bom? Mesmo que, Andressa, eu tenho poucas clientes ainda, será que eu preciso ouvir? Será que eu preciso aplicar isso que você está falando? É aí que você precisa aplicar mesmo, tá? Por que a sua cliente, ela precisa já deixar a manutenção agendada? Primeiro ponto, para você ter previsão de quanto que você vai receber no mês seguinte. Isso é muito importante, você saber se aquela cliente vai voltar. Eu sei que não dá para ter uma certeza absoluta, mesmo se a cliente deixar a manutenção agendada, mas você tem que, pelo menos, diminuir as chances dela não voltar, e sim dela ter esse compromisso com você de voltar no mês seguinte, porque pelo menos a manutenção agendada já está, tá? E o problema disso, se você já não deixa a manutenção agendada, a sua cliente pode vir a esquecer, né? Ela pode esquecer de marcar a manutenção dela, e quando ela for ver, já foi acontecendo muitos problemas com o gel, e esses problemas fazem com que ela desista de usar o gel. Por exemplo, se a cliente esquece de fazer a manutenção, a unha vai crescer demais. Se a unha cresce demais, incomoda ela no trabalho. Se a unha cresce demais, ela começa a quebrar. Se a unha cresce demais, começa a infiltrar. Se a unha cresce demais e começa a infiltrar, pode dar um fungo. Ou seja, olha o monte de problema que pode acarretar. E esses problemas fazem com que a sua cliente nem queira voltar para fazer a manutenção e sim queira remover o gel. Então, a grande questão é o seguinte, você precisa ter a previsão de quanto irá entrar no mês seguinte e você precisa evitar que esses problemas aconteçam. Como que eu faço isso? Oferecendo ela para deixar a manutenção agendada. Tudo bem, Andressa, eu vou fazer isso. Só que toda vez que eu peço a minha cliente para deixar a manutenção agendada, ela vira para mim e fala assim, não, Jéssica, não precisa deixar a manutenção agendada não, porque eu te mando mensagem. Eu te mando mensagem quando estiver próximo da manutenção. Eu falo isso para você porque isso acontecia comigo. No meu ano ali, iniciante, que foi praticamente ali 1 ano e meio, quase 1 ano sendo iniciante, eu fazia isso com os clientes. Eu terminava de fazer a unha e virava para ela e falava assim, e aí, o que você acha de deixar a manutenção agendada? Primeira coisa que a cliente falava comigo, nossa, Andressa, precisa não, porque eu te mando mensagem, são 30 dias pela frente. Isso que a cliente me falava. E ela me deixava assim, ó, de mão atada, porque eu não conseguia trazer para ela a importância, sabe? A necessidade dela deixar essa manutenção agendada. Eu não sabia fazer isso. E aí, como consequência, eu perdi as minhas clientes. Ela fechava a porta, ela ia embora, eu não sabia se ela ia voltar ou não. Então, eu vivia na incerteza. Então, para você não viver na incerteza, hoje você vai aprender aqui como agendar a sua cliente para o próximo mês. Como fazer com que essa cliente agende. Pega papel, pega caneta, que eu vou te ensinar, tá bom? Primeiro, são 5. Anota aí. Aprender a gerar uma necessidade grande na cliente em deixar a manutenção agendada, causar um medinho na sua cliente, aplicar um negócio que chama escassez, mas espera que eu vou te ensinar o que é. Desapego e fazer com que ela tenha vontade em querer viver aquela experiência novamente. Ou seja, nada mais é que ela sair da sua mesa querendo retornar para a manutenção. Porque o atendimento foi tão bom que eu quero mais, né? Então, bora lá, papel e caneta. Primeiro, como criar a necessidade? Primeiro, o que é a necessidade? A necessidade é que motivo que eu tenho de deixar a manutenção agendada? Para que eu vou deixar a manutenção agendada? Necessidade. Qual é a necessidade? Stephanie, se você não deixar sua manutenção agendada, a sua unha pode crescer demais e aí você não vai ver ela crescendo na correria do dia a dia. Essa unha pode vir a quebrar, pode dar uma infiltração, pode dar um fungo, pode descolar. E aí, o que vai acontecer? Você vai ficar super irritada e querer tirar a unha de gel. A unha de gel é para ser prático, não para trazer problema. Então, por isso que é importante você deixar a sua manutenção agendada, mesmo que seja para daqui 20, 30 dias. É importante para não acontecer isso com você. Ponto. A necessidade você já criou na cabeça dela. Só que só isso não é o suficiente, não adianta, tá? Ela vai vir refutando você, ela vai falar o seguinte, não, Andressa, tudo bem, eu sei que vai acontecer tudo isso, mas eu vou deixar para te mandar mensagem daqui 1, 2 semanas. Aí você vem com a parte do medo, da escassez e do desapego. Presta atenção. Olha, se você não deixar a sua manutenção agendada, o que pode acontecer? As clientes aqui, normalmente, elas deixam a manutenção agendada para o próximo mês. Então, você concorda comigo que o mês seguinte já está mais ou menos cheio? Ela vai pensar, realmente, se todo mundo fizer isso, no mês seguinte já está cheio.
Só que ainda assim, não é o suficiente. Você vai aplicar um pouco do desapego ali, né? Qual que é o desapego? E aí fica complicado, porque se as minhas clientes já deixam agendado, pode ser que eu não vou conseguir atender você. E, né, eu gosto de ter, assim, a certeza de que eu vou conseguir fazer a manutenção no meu trabalho, porque o gel é algo muito mais delicado, muito minucioso, né, se você for em outro lugar pode machucar, pode colocar muito produto, enfim, pode dar um fungo, pode queimar, e você vai explicando para ela. E com esse monte de coisa que você falou para sua cliente, não tem jeito dela não ficar com medo em não deixar a manutenção agendada, tá? E aí, mas mesmo assim, mesmo falando isso, mesmo explicando a necessidade, mesmo ela ficando com medo, mesmo você mostrando para ela que você tem outras clientes, que ela não é só ela que é a sua cliente e que ela precisa ter um pouco mais de compromisso de deixar a manutenção agendada, ela vai vir com uma solução. Tudo bem, Andresa, eu não vou esperar os 30 dias, mas semana que vem eu te mando uma mensagem. E aí você vai reforçar. Olha, tudo bem, mas mesmo assim eu não consigo te dar certeza. Por quê? Você só pode em dias específicos. Por exemplo, é uma cliente que só pode vir dia de sábado. Aí você fala, sábado é o meu dia mais cheio, né? Corre risco de eu não conseguir te atender. Sábado eu posso ter um compromisso também. Então, você só pode vir após as 18? Eu tenho muitas clientes que vêm só após as 18 por causa do trabalho. Então, aí você vai mostrar para ela, olha, se você agenda com antecedência, eu consigo me adequar ao seu horário. Com isso, eu consigo te atender num horário bom para você. Você não precisa ter essa preocupação em ficar tentando fazer manobra para se encaixar na minha agenda. Ela vai se sentir tranquila. Entendeu? E é essa sensação que ela precisa sentir, tranquilidade. Só que vai surgir um outro medo nela. Qual que é o medo que pode surgir na cabeça dela? Nossa, tudo bem, eu entendi. Eu já entendi que é importante minha manutenção ficar agendada. Porém, eu tenho medo de assumir um compromisso com você, porque são 30 dias à frente. Pode acontecer uma reunião no meu trabalho. Eu posso estar escalada para trabalhar. Como que a gente vai fazer? Aí você vem com a solução para ela. Fica tranquila. A gente deixa agendado só pra gente ter uma certeza, mas qualquer imprevisto que acontecer, pode me mandar uma mensagem me avisando, que aí a gente vai fazer um ajuste e as minhas outras clientes também são super tranquilas em relação a isso. Ponto. Ela não tem motivo para não deixar a manutenção agendada, tá? E o nosso último ponto é, você precisa saber construir essa vontade nela em querer voltar para fazer a manutenção. Nada mais é que sair com um gostinho de quero mais. E aqui tem 9 pontos para você aplicar no seu atendimento, totalmente prático. Papel e caneta e anota aí no que eu vou te dizer. Claro que eu não vou entrar demais em cada um, né? Até porque um vídeo tão curto como esse, em tão pouco espaço de tempo, a gente não consegue. Eu não consigo ensinar para você de forma detalhada. Mas dentro da formação, que é o meu curso completo, eu ensino isso, cada detalhe, para as minhas alunas. Primeiro, se a cliente agendou com você, se você soube fazer um bom agendamento, você precisa dar continuidade, você precisa sustentar esse bom agendamento que você fez, essa imagem que você construiu no WhatsApp. Então a cliente chegou, trata a sua cliente bem. Não adianta você tratar bem no WhatsApp para agendar e quando chegar você fazer um serviço meia boca. Nem sorrir para ela quando ela chega, esperar ela de qualquer jeito. Segundo, preocupar com a imagem. Se você não preocupa com a sua imagem, se você não se arruma, não penteia o cabelo, não passa sua roupa, não define uma roupa que você vai usar de uniforme, a cliente vê você como aquela manicure vizinha dela que não cuida, sabe? Que tá ali, é como se fosse um bico. Aí ela não vai te dar também valor nenhum. Ela vai desmarcar quando ela quiser desmarcar. Ela vai chorar um preço baixo, ela vai pedir um desconto, vai pedir para poder pagar depois um fiado. Então, posiciona-se como uma profissional, mesmo ainda não sendo tão grande assim. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu trabalhava em salão, eu não tinha dinheiro para comprar muitas roupas bonitas, né? O que eu fiz? E lá não tinha uniforme, eu fui no centro da cidade, comprei 2 calças brancas, 2 blusas brancas e montei meu uniforme bonitinho. O que eu precisava fazer? Lavar e passar esse uniforme. Penteava o cabelo, passava uma maquiagem leve, pronto, estava pronta para trabalhar. E não usava chinela havaiana. Eu sei que muita manicure usa chinelo de dedo. Gente, além de ser errado, não pode, porque se cai algum material cortante no seu pé, já era. É feio.
tá? Feio. Tampa o pé, coloca um sapato fechado ou um tênis, tá? Organização. Dei uma pausa aqui nos meus atendimentos e apareci nesse vídeo inesperado para te entregar um presente gratuito. Aqui embaixo dessa aula eu vou deixar um documento, um material com todos esses pontos que eu estou listando aqui para você baixar e conseguir estudar. E claro, estudar não, porque é bem prático, é papum, mão na massa. Você vai ler esse documento e colocar em prática sem você precisar voltar no vídeo. Organização do seu espaço. O espaço luxuoso não é o espaço luxuoso que faz a cliente querer voltar para... Não, é claro que é muito importante, mas não é só isso. Eu fechei a minha agenda, eu tive um número grande de clientes mesmo atendendo em casa. Eu fechei minha agenda, tive um número bom de clientes mesmo atendendo em casa, tá? Então, a organização é importante, é limpar o seu espaço, limpar a sua mesa, não deixar aquele quilo de pó... Não deixar o chão do seu espaço sujo, tá? Deixar o ambiente organizado, beleza? Recepcionar a cliente bem, transmitir para a cliente uma felicidade, sorrir para a cliente, ser agradável. É muito bom estar ao lado de pessoas agradáveis, pessoas felizes. Então, mesmo se o seu dia não tá muito bom, coloca o sorriso no rosto. A sua cliente não tem nada a ver com isso, é o seu trabalho. Depois você vai lá e chora. Quando você for embora, você desabafa. Mas no seu trabalho, tenta manter ali a sua postura, entendeu? Esquece os problemas, usa isso como uma terapia, tá? Os EPIs, equipamentos de proteção individual, quando você usa, tá bem preparado, cuidando da sua saúde, você passa para sua cliente segurança. Então, ela pensa, se cuida tão bem dela, imagina de mim. Então, isso também vai construindo um atendimento de excelência com gostinho de quero mais. Tá? Importar com o gosto da cliente. Pergunta à sua cliente como que ela gosta da unha, que você vai fazer mais ou menos de acordo com o gosto dela. Terminou a unha, pede ela para dar uma analisada e olhar para ver se ficou legal. Ficou legal? Não ficou, tem uma pontinha, ajusta para ela. Ela vai se sentir importante, tá? Ela vai ver que você importa com o gosto dela e não somente com a sua técnica. Porque tem um monte de cliente que fala isso pra mim. Eu fui de fulano de tal e a pessoa importa com a técnica dela. Eu tô falando que tem uma coisa que tá me incomodando e a pessoa não resolve. O que mais tem, gente? Não cometa esse erro besta. A unha da pessoa faz de acordo com o que ela goste, tá? Suporte, mostre que você está ali caso aconteça alguma coisa. Olha, se você gostou, qualquer coisa que acontecer, me manda uma mensagem, tá? Se precisar de qualquer coisa, eu tô aqui pra te ajudar. Ela já sente que ela não tá, a Deus dará. Ela tem a manicure dela pra poder resolver o problema dela caso aconteça algum imprevisto, tá? Filtro no que você conversa com o seu cliente. Seja agradável. Tenha uma conversa agradável com o seu cliente. Não deixe de conversar também, que é importante, mas tenha uma conversa agradável e saiba dos limites que você pode ultrapassar. Não seja desnecessária, não faça perguntas pessoais. Deixa a cliente falar e você só escuta e vai conversando, tá? Não seja inconveniente. Isso também traz um gostinho de quero mais. Eu quero estar ao lado de pessoas que são agradáveis, que conversam bem, mas que também não são invasivas, que não me deixam sem graça, tá? E seja grata no final, agradeça ela por esse voto de confiança de ter te escolhido. Isso é muito importante, a pessoa se sente importante, tá? Então, concluindo o nosso vídeo de hoje não adianta também você usar tudo isso que eu te falei de forma inteligente, aplicar do jeitinho que eu te ensinei, se você não tiver uma boa unha. Uma excelente unha é o carro-chefe do seu espaço, mas ela também não vende sozinha. Não é ela que vai fazer a sua cliente voltar, voltar e voltar. Você precisa ter uma excelente unha e estratégias também excelentes para fazer com que a cliente volte, tá? Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor e que você não perca o seu tempo somente sentado ouvindo, que você aplique tudo que você aprendeu aqui. Deixe seu like, verifica se você está inscrita no canal. E aqui, se você não já estiver me seguindo no meu Instagram, escreva aí, @Andresa Bem-vindo Negros. Me acompanha lá, que lá eu mostro uma rotina ao vivo de uma nail design, tá bom? Um grande beijo pra você e até a próxima. Sou eu aqui de novo. Eu vim lembrar você de você não esquecer de baixar o seu material gratuito, para você já começar a colocar esses pontos que eu te ensinei nesse vídeo em prática e as suas clientes já saírem da sua mesa com a manutenção agendada. Clica, baixa e coloca em prática.